E você já ouviu alguma vez falar em vaginismo? É uma doença psicossomática em que durante o sexo a mulher sente desconforto e dores. Mas o que será que causa isso? Existe alguma forma de evitar? Para nos dar essas respostas estão aqui comigo a psicóloga Mariane Strauslas e também a fisioterapeuta Daiane Becker. Boa tarde, meninas. Sejam bem-vindas. Tudo bem? Tudo. Aqui, nos bastidores, estava justamente conversando com a doutora Mariane e com a Daiane que, justamente por ser uma doença psicossomática, é que estão aqui, a psicóloga e a fisioterapeuta. E aí, eu queria que vocês explicassem o que é, afinal, o vaginismo? O vaginismo é uma disfunção sexual feminina, atinge cerca de 3 a 5% das mulheres e ela consiste na dificuldade ou total impossibilidade de haver a penetração durante o ato sexual, né? E essa dificuldade ou impossibilidade acontece porque há uma contração involuntária dos músculos ao redor da vagina que se contraem de uma tal forma que se fecha e a pessoa não consegue ter a relação sexual de penetração, né? E tudo começa na cabeça, doutora? Tudo tá ali, é psicológico? É psicológico. Já existe alguns artigos mostrando que tem algumas coisas fisiológicas que também podem causar infecções de repetição, né? Às vezes até alguma obstrução do canal vaginal. Por isso que a investigação começa sempre pelo ginecologista. Mas de modo geral, o principal fator é o psicológico, né? É o medo e a tensão em que a mulher entra na hora da relação sexual. E depois isso não é só para o ato sexual. Via de regra, as mulheres não conseguem também introduzir, por exemplo, absorventes internos, não conseguem fazer o exame ginecológico, que é uma coisa muito séria, né, Sim, Gisele? Exatamente. Mas Tem que ser anual, na maioria dos casos. E elas não conseguem fazer porque não conseguem fazer a introdução do espéculo, que é necessário para fazer esse exame. Essa contração é involuntária, né? A mulher não consegue simplesmente controlar isso e é provocado pela tensão. A Daiane vai explicar melhor essa parte, né? Dai, o que acontece fisicamente quando a mulher está sofrendo com o vaginismo? O que acontece? A musculatura dessa paciente, dessa mulher, ela vai fechar, porque é o períneo ou o assoalho pélvico. Então, ele é um musculozinho que está na entradinha aqui do canal vaginal. Então, se a mulher contrai, o que acontece? Não tem a penetração. Então, a mulher não consegue, muitas vezes, né, igual a Mariane falou, não entra nada. Então, qual o papel da físio, né? O fisioterapeuta uroginecológico pélvico. Ele vai trabalhar essa musculatura com essa paciente, fazendo que principalmente ela tenha consciência e que ela relaxe esse músculo, para que então, quando ela vá para uma relação sexual, ela, ao invés de apertar, fechar a vagina, ela então relaxe e o pênis possa entrar completamente nesse canal. Certo. E ela conseguir a relação. E aí, pelo que eu percebo, tem que ser um tratamento, falando em tratamento, tem que ser algo multidisciplinar. Porque tanto a fisioterapia quanto a psicologia vão entrar para ver qual o problema, porque acredito eu que deva haver várias causas para que a mulher sofra com esse problema. Entre as principais causas estão a questão da educação muito repressora, né? Algumas coisas simples até como a falta de conhecimento da questão da sexualidade, há meninas que entram precocemente na vida sexual totalmente despreparadas e aí tem uma relação primeira dificílima e depois elas passam a desenvolver então esse medo e até questões de abuso sexual, que também é um dos fatores que também vai levar ao desenvolvimento do vaginismo, né? São todas situações difíceis em termos emocionais, envolvendo a sexualidade, de tal forma que a mulher vai entrar num estado de medo constante em relação à questão sexual, né? E aí ela não vai conseguir relaxar, né, para ter a relação sexual. E aí, em quanto tempo ela pode voltar a ter uma vida normal? E digo mais, a se sentir mais tranquila com o próprio corpo a partir do tratamento? As sessões, elas são semanais, geralmente. Em curto período de tempo, a gente já consegue liberar essa mulher para conseguir ter uma relação sem dor, sem desconforto. Claro, o acompanhamento de um psicólogo, muitas vezes, é fundamental, mas entre
umas 2, 3 semanas, muitas vezes assim de 5 a 10 sessões, essa paciente já é liberada para manter a relação, né? E aí, sem dor, sem desconforto, aproveitando a relação como tem que ser, né? E trazendo qualidade de vida, que é o principal, né? Com certeza. Meninas, obrigada por estar aqui com a gente, começando essa semana aí com muita informação. Até uma próxima! Até uma próxima. Até!